Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de problemas aqui, de questões relacionadas à pesquisa operacional, tratando hoje aqui do problema da mochila. Esse problema da mochila é um problema clássico aqui em pesquisa operacional que nos ajuda a resolver problemas quando você tem uma série de produtos a serem inseridos num recipiente. Na verdade, nem todos vão caber nesse recipiente. Você tem que criar um método de escolha para saber quem entra nesse recipiente ou quem fica de fora, né? No caso da mochila aqui, a gente criou aqui esse exemplo da mochila como um exemplo bastante didático, né? É como se você tivesse uma determinada mochila e vários utensílios a serem colocados nessa mochila. Nem todos cabem dentro dela, e esses utensílios têm um determinado grau de importância. Então, a mochila tem um peso máximo que você pode carregar, que não pode ser ultrapassado, né? Então, quem entra e quem fica de fora? Essa é a grande pergunta desse problema. Obviamente, esse problema aqui, se a gente parar e pensar um pouco, ele pode ser adaptado para o problema de container, por exemplo. Quais os produtos que vão entrar dentro do container, segundo restrições de valor, segundo restrições de peso, segundo dimensões. Problema de um caminhão também, um caminhão desse típico caminhão de distribuição urbana, conhecido como caminhão baú, né? Onde você tem uma série de produtos a serem colocados lá dentro e infelizmente não cabe tudo, né? O caminhão tem restrições de peso, tem restrições às vezes de custo do seguro, também não dá para você colocar todos os produtos lá, porque senão a carga vai ficar cara demais, e às vezes a seguradora não topa fazer o seguro de uma carga muito cara, com receio de chamar a atenção aí para roubo, né? E a seguradora tem que arcar com isso depois. Enfim, a lógica básica é essa: você tem um determinado recipiente, seja uma mochila, seja um baú, seja um container, seja um porão de um navio, seja um centro de distribuição. Você tem uma série de produtos, utensílios, seja lá o que for, mas não cabe tudo dentro desses recipientes que eu comentei, né? Então a gente precisa ter aqui um modelo que vai nos auxiliar aí nessa melhor tomada de decisão, né? Os parâmetros do modelo genérico da mochila, né? Problema genérico de mochila, você tem aqui a utilidade do objeto J. Você tem vários objetos, vários utensílios, e você tem um grau de utilidade que precisa ser definido. Os objetos são mais importantes do que outros. Você precisa criar uma escala aí para definir isso, né? Pode ser o preço também, como a gente estava falando, o problema lá da seguradora que não quer fazer o seguro da carga total quando ela é muito cara, né? Você tem aqui eventualmente o peso desse objeto, porque nem todos vão caber dentro, né? Pode ser as dimensões também. Você tem a capacidade máxima da mochila ou do recipiente que você estiver considerando, o container, o baú do caminhão. Você tem como variáveis de decisão, como a gente tinha comentado, é um problema de programação binária. Portanto, você tem aqui a maneira do modelo te responder é 1 se o objeto vai entrar na mochila e 0 se ele não vai entrar na mochila. É essa maneira que o modelo tem para te responder a essa pergunta. A formulação matemática básica, nós temos aqui a função objetivo, o intuito dela é maximizar, no caso aqui da mochila, é maximizar a utilidade conjunta, né, da mochila, utilidade total, fazendo o somatório da utilidade de cada objeto pelo objeto escolhido, de forma binária, né? Sujeito aqui restrições. Bom, nesse caso aqui, o peso multiplicado pelo objeto escolhido tem que ser menor ou igual à capacidade máxima de peso da mochila. E ainda temos a restrição que nos garante que a solução do problema ela será binária, ou seja, as variáveis de decisão serão escolhidas conforme respostas binárias. 0 se não for escolhido o objeto e 1 se for escolhido o objeto. Acho que para ilustrar de forma mais clara esse problema da mochila, nós vamos aqui para um exemplo onde nós temos um esportista de aventura, né, que deseja escolher quais objetos carregar na sua mochila para que seja possível a realização de uma caminhada ecológica numa reserva ambiental.
né? Para essa atividade, ele precisa maximizar a utilidade geral da mochila, escolhendo corretamente os objetos que vão entrar na mochila. Para cada possível objeto, o esportista atribuiu uma nota em função da sua utilidade, conforme mostra essa tabela aqui abaixo. O peso de cada objeto também está ilustrado na mesma tabela. O peso máximo que o esportista consegue carregar é 4 quilos, quer dizer, ele definiu por questões de fadiga, a duração da caminhada, se a caminhada tem muitos obstáculos, morros, enfim. Então ele estabeleceu aí, segundo os critérios dele, que a mochila vai ter que carregar no máximo 4 quilos. Então pede-se para modelar o problema da mochila. Nós temos aqui os objetos possíveis de ir, quer dizer, candidatos, né, vamos colocar assim, candidatos a entrar dentro dessa mochila aqui do esportista. Nem todos vão entrar. Temos aqui um alimento desidratado que tem um grau de utilidade 6, ele atribui uma nota 6, provavelmente um grau de importância para ele, né, para ele esportista. E esse alimento aí pesa 600 gramas. Tem uma blusa, provavelmente uma blusa extra, né, que ele está levando, que tem um grau de utilidade 7 e meio quilo, né, 500 gramas. Um tênis, também imagino aqui que seja um tênis extra, né, um tênis especial, visto que possivelmente ele já está com um tênis, né, calçando um tênis, então talvez seja um tênis extra aqui que tem uma utilidade e um peso. Tem o celular, água, protetor solar, repelente de mosquitos, uma garrafa de oxigênio e cordas aqui. Então temos aqui como exemplo desse trabalho aqui, desse problema, todos os alimentos que são candidatos todos os objetos, perdão, que são candidatos a entrar aqui nessa mochila. Bom, vamos ver como é que fica aqui a nossa modelagem. O problema já está colocado aqui, já está apresentado, portanto vamos ver como modelar esse problema aqui segundo os nossos conhecimentos de pesquisa operacional. Então vamos lá, primeiro as variáveis de decisão. As variáveis de decisão elas serão do tipo x, j, sendo que j são os objetos que vão entrar lá na mochila, que são de 1 a 9, conforme aquela tabelinha que a gente acabou de ver. Sendo que a resposta da minha variável de decisão, ela não vai ser uma resposta qualquer. Na verdade, a resposta ela vai ser binária, ela só vai poder ter 2 valores. 1 se o objeto for escolhido para entrar na mochila e 0 se ele não for escolhido, né? Então, definindo melhor aqui esse J, nós temos J, número 1 é o alimento desidratado, 2 é a blusa, assim por diante até o J9, que acorda lá o último objeto. A função objetiva, ela busca maximizar a utilidade total da mochila. Portanto, nós vamos pegar aquela coluna do meio lá daquela tabelinha lá, que eu estou repetindo aí, e pegar os graus de utilidade, né, os índices aqui, os graus de utilidade de cada objeto e multiplicar pela respectiva variável de decisão aqui. Então, o primeiro aqui é o alimento desidratado, é o grau de utilidade dele, depois a blusa e assim por diante até a corda, que é a última. Então, a nossa função objetiva vai ser essa daqui. Obviamente, quando a resposta vier para nós a partir do solver, alguns aqui vão ficar zerados, algum desses x aqui vão ficar zerados e outro vai ser 1. Quando for 1, obviamente, ele vai escolher isso, multiplicar pelo grau de utilidade e somar com os demais escolhidos também para maximizar, né, o grau de utilidade total da mochila. Esse é meu objetivo aqui com esse problema. Nós temos restrições ao modelo. As restrições aqui são duas, né, 2 grupos de restrições. O primeiro que garante que o peso total dos produtos, dos objetos que vão entrar na mochila não vão exceder ao peso máximo da mochila, que é 4 quilos ou 4.000 gramas, né? Eu preciso trazer tudo para uma unidade que seja para todos, né? Vocês viram que na tabela o peso está em gramas e na hora que foi colocar a capacidade máxima da mochila foi em quilos, portanto eu optei aqui por transformar tudo para gramas. Então eu tenho aqui 600 gramas, que é o peso do alimento desidratado, 500 gramas, que é o peso da blusa, 450, o peso do tênis, aqui do celular. Então tudo multiplicado, obviamente, pelo binário, pela variável de decisão, melhor dizendo, correspondente aqui, e tem que ser menor ou igual a 4.000 gramas ou 4 quilos, que é a capacidade máxima admitida pelo esportista para levar na mochila.
E aqui uma restrição que garante que as variáveis de decisão serão respostas binárias, ou seja, 0 ou 1. 0 fica de fora o objeto, 1, esse objeto vai ser escolhido. Portanto, eu vou agora para a planilha Excel, para poder fazer lá a distribuição das informações, a organização e depois resolver. Podemos observar que essa primeira parte aqui, né, da nossa tabelinha que eu organizei as informações, é exatamente a parte que foi dada, é aquela tabelinha que foi dada lá, com os objetos descritos aqui, a utilidade de cada um segundo o grau de utilidade estabelecido pelo esportista, e aqui o peso de cada objeto, aqui, o peso padrão de cada um. Eu adicionei, obviamente, aqui o objeto selecionado como sendo a resposta da minha variável de decisão, ela vai estar aqui, as respostas binárias vão estar aqui, e aqui eu tenho o peso multiplicado pela variável, ou seja, aqui o peso e aqui a minha variável de decisão, né? Então eu tenho aqui essa organização aqui das minhas informações. Aqui eu tenho o peso máximo admitido, o peso da mochila, o peso que vai entrar na mochila, e aqui a capacidade máxima. E aqui eu tenho a minha função objetiva. Bom, aqui eu tenho que fazer uma multiplicação, né? Eu tenho que multiplicar aqui o peso pela variável de decisão. Então eu vou fazer de forma simples, né? O peso multiplicado pela minha variável de decisão, né? Novamente aqui o peso multiplicado pela minha variável de decisão aqui, né? Posso puxar, obviamente, né? Fiz dois ali só para demonstrar como era, mas posso puxar aqui só para a gente rastrear aqui aleatoriamente. A garrafa de oxigênio, por exemplo, ela está o peso dela multiplicado pela variável. Obviamente está tudo zerado aqui porque eu não tenho resposta aqui ainda, eu vou ter ainda, né? O peso total da mochila, portanto, ele vai ser dado pelo somatório de todo mundo aqui. Por quê? Quando aqui aparecer os valores binários, aqui já vai ficar repetido apenas o peso considerado aqui pela escolha. Então, se eu somar tudo aqui, e tudo aqui vai ser peso, obviamente, né? Vai ser a resposta da multiplicação desse por 1, por exemplo, vai dar 600. Esse aqui foi multiplicado por 0, vai continuar 0, e assim por diante. Então, isso aqui é o artifício que eu estou usando para mostrar quem foi escolhido para entrar na mochila. Quem foi escolhido vai ficar com o peso repetido, quem não foi vai ficar 0. Se eu somar tudo aqui, os zeros e os escolhidos, vai ser o peso total que vai entrar na minha mochila. Portanto, eu vou colocar aqui esse peso total. Eu vou aqui no autossoma, né? E aí vou definir aqui, ó, que essa coluna toda aqui somada vai ser exatamente o peso que vai entrar na minha mochila, combinado aí. Isso tem que ser menor ou igual, né? Vou colocar o menor igual aqui só para a gente não se perder, a 4.000 gramas, que foi o definido pelo esportista, certo? Então, o que entrar na mochila, combinado, somado, né, vai ter que ser menor ou igual a 4.000 gramas, ou 4 quilos. E eu tenho aqui a função objetivo que visa maximizar a utilidade combinada, né? Então, para maximizar essa utilidade combinada, eu vou acionar o nosso já conhecido somar produto, né? E ele já abre aqui a matriz me perguntando o que vai multiplicar pelo quê. Então, na verdade, o que eu vou fazer é multiplicar essa matriz que está aqui com os graus de utilidade de cada objeto pelos objetos selecionados. Ele vai multiplicar e depois somar. E aí ele vai me responder qual é o grau de utilidade máximo combinado da mochila inteira, né? Combinando, obviamente, cada um dos objetos escolhidos. Então, a minha primeira matriz é essa daqui, onde estão os graus de utilidade de cada um dos meus objetos. E a segunda matriz está aqui, que é onde estará a resposta das minhas variáveis de decisão binárias aí.
Dou ok aqui e obviamente está zero porque aqui está zerado. Bom, a planilha já está organizadinha aí. Então agora eu preciso acionar aqui o nosso solver para ele nos auxiliar na nossa resposta. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu tenho aqui definir objetivo, é a minha função objetivo, maximizar a utilidade global. Como eu mesmo já disse, maximizar é o meu objetivo principal aqui. Alterando quais células variáveis? Essas aqui, onde estarão as variáveis de decisão. Né? Sujeito aqui restrições. Bom, a restrição que eu tenho é que o peso da mochila, de todos que vão entrar, todos os objetos que vão entrar lá, somados, os pesos têm que ser menor ou igual a 4.000 gramas, como eu já tinha dito. Né? Foi estabelecido pelo esportista. Torno variáveis irrestritas não negativas e simplex. Vou colocar para resolver. Bom, eu achei uma resposta e essa resposta está meio esquisita. Por que será? Bom, vejam que os objetos escolhidos aqui todos foram zero e o protetor solar foi escolhido 20 vezes aqui, imagina bem, né? 20 vezes aqui, e aí ele atingiu a capacidade máxima da mochila. Bom, tá meio esquisito, né? Tá meio esquisito porque propositalmente eu não fiz uma coisa exatamente para a gente ver que a gente não pode deixar de considerar aquilo que eu falei durante o exercício todo. As minhas variáveis, elas só aceitam respostas binárias. Portanto, eu preciso voltar aqui e adicionar uma restrição dizendo que todas as minhas variáveis de decisão, elas terão que ser binárias. Olha aqui, ó, bin aqui. Quando eu faço isso, aí agora, quando eu mandar resolver, aí sim vai ter uma resposta agora que é exatamente a correta. Então vamos tentar entender ela aqui. Quando deu 1 aqui, o objeto foi escolhido. Quando deu 0 aqui, o objeto ficou de fora da mochila. Então veja que rapidamente olhando aqui, o tênis e as garrafas de oxigênio vão ficar de fora devido aos seus graus de utilidade e devido aos seus pesos, né? As duas coisas foram mensuradas aqui na decisão. O peso da mochila ficou combinado em 3.950 gramas, sendo que o máximo era 4.000, quer dizer, ele tentou otimizar ao máximo, né? E aqui o grau de utilidade máximo da mochila, né, combinado, ficou em 37 aqui, como se fosse 37 pontos, né? Depende de como o esportista definiu que seria a unidade de medida aqui, mas vamos colocar aqui que é um grau de utilidade. Então, somando esses graus de utilidade aqui de forma combinada, apenas os que entraram, foram 37 unidades aqui, é o máximo de utilidade dessa mochila. Portanto, então, encontramos aqui uma solução para o problema da mochila. Vejam que esse problema, eu repito, ele pode ser estendido para um container, para um baú de um caminhão, para um centro de distribuição ou qualquer outro local onde você tenha muito mais produtos que cabe lá dentro. Você precisa definir uma metodologia para poder escolher quem entra e quem fica de fora, né? Então encontramos aqui uma solução, ela foi satisfatória, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no canal que eu procuro responder. Não se esqueçam de curtir e até uma próxima.